Fala, meus degenerados! Sejam bem-vindos novamente ao canal 10 mais fundamentalista do Brasil. No vídeo de hoje, eu vou tentar explicar para vocês o stake líquido da Radix, que é algo que é muito simples, porém está todo mundo criando uma confusão e eu não sei porquê. Toda hora eu vejo alguém confundindo os termos, chamando token de LSU, LSU de token, chamando pool de stake de outra coisa, ninguém mais sabe o que é o que. Olharam um texto num canto, um vídeo do outro, não fizeram nada, olharam um vídeo cortado e ninguém mais sabe o que é, não sabe o que fala e é algo muito simples. Então, o que eu vou explicar para vocês hoje? Primeiro, o que é o LSU, o que é o stake líquido, o que é a pool de stake líquido, o que é a pool de LSU e o que é o LSU-LP. Não existem 5 coisas. Existem várias coisas aqui que são a mesma, só que com outro nome. E cada hora chamam uma coisa de uma coisa, outra coisa de outra coisa, e se misturam tudo. Estão misturando alhos com bugalhos, está uma confusão enorme. Eu espero que esse vídeo esclareça para vocês o que é o que, porque é muito simples o stake líquido da Radix, gente. É muito simples e é tudo nativo. Então, você vai já aproveitando aí, enquanto eu toco a vinheta, se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando, e já a gente vem aqui com a minha tela, onde eu fiz um diagrama. Não sou designer, mas aquele diagrama ficou muito bonitinho, muito fofinho, feito por um engenheiro que não entende porcaria nenhuma de design, mas eu acho que vai passar informação legal para vocês. Então vamos lá, pessoal, solta a vinheta. Bom, pessoal, estamos aí com esse lindo diagrama que me tomou um bom tempo para fazer, apesar de não ter ficado as mil maravilhas do design, mas eu acho que vocês vão entender essa confusão aí. Tem muita informação, mas é bem simples. Então, aqui nós temos 3 pontos chaves, né? A Radix, o XRD, o LSU e o LSU-LP. Explicando aqui os conceitos, esses 3 conceitos chaves. XRD, Radix, todo mundo sabe, né? O token da Radix, o token do ecossistema Radix, o token que paga taxas, é o token que todo mundo já tem. LSU. LSU é de fato o que deveria ser chamado stake líquido. Quando você fala stake líquido, você está se referindo ao LSU. Então não existe pegar o seu stake e transformar em stake líquido, porque o seu stake já é o LSU. E o LSU-LP, que muita gente está chamando o LSU-LP de LSU erroneamente. O LSU-LP é uma pool de LSUs. Vamos lá, seguindo aqui a ordem, como é que é feito? Bom, nós temos aqui a Radix, né? Para você compreender o passo a passo como é que chega em cada coisa. Radix, token base. Então, no primeiro passo, o que acontece com ela? Você pega ela, você faz o stake dela. O stake da Radix, como a gente já sabe, é nativo da rede, normal, como outras redes, uma rede POS. Assim que você faz o stake, a sua Radix ela vai para um LSU, que é o Liquid Stake, ou seja, não é como, por exemplo, em outras redes, que ao você travar o stake, ela fica presa. Ou seja, quer dizer, ela fica presa, porém ela gera um ticket líquido, né? Ela gera um token líquido, ela gera uma liquidez para você. Assim como acontece na Lido, lá na Ethereum, né? Na Ethereum, nativamente, o que você tem? Você tem um stake travado, esse stake não é líquido, ele nunca vai ser líquido. Aí você tem a Lido, que gera o STETH, que te gera um stake líquido para você usar, um ticket de um stake líquido, para ficar claro. Claro, ou seja, a XRD ela vai se transformar em LSU. Então, pessoal, o LSU nada mais é do que a sua Radix em stake. Nenhum mistério nisso. Ou seja, Radix botou em stake e virou LSU. E esse LSU ele é nativamente líquido, ou seja, a própria rede Radix já gera um stake líquido para você usar. Aí você pode ficar confuso aí. Mas, Guilherme, a Radix não fica travada por 7 dias quando você pede unstake? Sim, isso acontece quando você pede unstake. O que é o unstake? O unstake é quando você pega esse LSU e devolve para a rede pedindo as suas Radix de volta. Você entrega o seu LSU e pede Radix de volta. Quando você pede Radix de volta, demoram 7 dias para receber. Mas por que o LSU é chamado de stake líquido? Porque ele está livre na carteira, pessoal. Olha aqui. Você tem esse LSU, aqui é o print da carteira, os tokens estão nessa aba, é aqui que vai estar a sua Radix. Quando você fez o seu stake, ele vem para cá, nessa aba chamada Pool Units. E aqui embaixo, ó, você vai clicar aqui, ó, vai aparecer essa caixinha Radix Network XRD Stakes. E aqui dentro vão ter os seus LSUs. E ele é líquido por quê? Porque você pode tirar ele daí. Você pode, na sua carteira, você pode transferir o seu LSU
para outra carteira, você pode usar em algum DEP, você pode oferecer como garantia de um empréstimo. Por isso, ele é chamado de stake líquido. Apesar de ele estar travado, dando poder de validação para a rede e delegação aos delegadores da rede, ele é ao mesmo tempo líquido, podendo ser usado no DeFi em diversos DEPs. Então, se você tirar esse LSU da sua carteira e passar para outra carteira, essas Radix do stake deixaram de ser suas. Elas viraram da outra carteira que você enviou. Se a outra carteira é sua, passou a ser sua. Se você enviou para outra pessoa, você agora é da outra pessoa, entendeu? O seu stake ele fica atrelado a esse LSU que é líquido. E esse stake da Radix, ele nativamente tem um APR de 8% atualmente, né? Claro que conforme o tempo vai passando, isso aí vai caindo um pouco. Então, tá claro aqui, pessoal? Até aqui, ó, essa metade aqui desse meu quadro, ó, daqui para cá, é tudo nativo da rede. Você tem Radix, Natix vai para o stake e o stake entra na sua carteira como stake líquido, LSU. Você pode até chamar de um token, não necessariamente é um token, mas age como um token. Você transfere e você faz o que você quiser com ele. Quando eu digo o que quiser com ele, é literalmente o que quiser com ele, porque existem DEPs que vão usar esses LSUs. Eu dei aqui como exemplo colateral para empréstimos, porém tem outros DEPs como o da Caviar Swap. É aqui que começa a confusão da galera. E aí o nosso amigo Davi e o Igor fizeram um vídeo e o pessoal deve ter assistido pulando, não compreendeu. Então vamos ver se eles assistem isso aqui sem pular. Como eu disse, esse LSU ele pode ser usado para qualquer coisa no ecossistema. E o que você faz com uma coisa que pode ser usada para qualquer coisa no ecossistema quando você tem DeFi? Você usa em dApps, você usa em protocolos dos mais diversos possíveis. Porque você não vai deixar o seu LSU parado na carteira. Ele já está rendendo dinheiro, sim, os 8%. Porém, ele pode render mais ainda sendo usado nos protocolos mais diversos da Radix, que é focado em DeFi, e vai vir crescendo aí cada vez coisas novas que vão usar esse LSU, entendeu? E aí é a hora que o pessoal confunde, porque o pessoal acha que Liquid Stake ou LSU, na verdade, é isso aqui, é o LSU LP. E não é. O que é esse LSU LP? Esse LSU LP nada mais é do que uma pool de LSUs. Ou seja, aqui no passo 3, quando eu tenho esse LSU na carteira, se eu tirar ele da minha carteira e jogar no DEP da Caviar, ou seja, numa pool de liquidez da Caviar, é como se eu estivesse pegando o meu token e fazendo stake dele, um token qualquer. Ou só que aqui é diferente. Eu estou fazendo dois stakes, vocês conseguem perceber? Eu tenho minha Radix, a minha Radix eu faço stake, ela vira um stake líquido. E na Caviar, o que o DEP da Caviar faz? Ela faz um novo stake, ela faz uma nova pool, né? Do meu stake líquido. Então você tem o stake do stake. São dois stakes, um em cima do outro. Por que fazemos isso? Porque aqui, quando você coloca na pool da Caviar, quando você faz o stake do stake, ou seja, o stake do LSU na LSU pool para receber o LSU LP, você consegue uma renda extra. Atualmente, esses 8% nativo da rede se transformam em 9%. Está rendendo aí em torno de mais 1%. Guilherme, de onde vem esse 1% a mais? É mágica? Não. Esse 1% a mais vem do serviço da Caviar Swap, que consiste em unstake instantâneo. Quando você está fornecendo esse seu LSU para pool, existe ao mesmo tempo outras pessoas fornecendo Radix para as pools da Caviar. E aí a Caviar, quando alguém vai lá e faz o unstake, ela consegue pegar e entregar para a pessoa diretamente Radix, baseado aí numa pool, né, que vai compensando quantidade de Radix com quantidades de LSU nessa pool. Conseguiram compreender? Então você vai ter esse LSU que você botou na pool e formou esse LSU LP. Na sua carteira, quando você fizer isso, você vai ver isso aqui. Ou seja, esse liquid stake que está aqui embaixo, aqui, vermelhinho aqui, ele vai sair da sua carteira, vai entrar na Caviar e você, por outro lado, vai receber esse LSU LP, que vai render aqui esses 9%. Aí você fala, Guilherme, tá, então é melhor botar aqui na Caviar para render 9%. Na minha visão pessoal, não. Inclusive é por isso que esse vídeo não, ele demorou para sair, ele não ia sair. Ele só saiu mesmo porque, como a galera da Fundamento Crypto fez um vídeo, o pessoal começou a fazer perguntas demais e ficar confuso sobre por quê. Aí agora é opinião pessoal minha. Por que não vale a pena? Cara, quando o LSU sai da sua carteira, como eu falei, LSU é esse aqui, ó. Ele deixou de ser seu, ele deixou de ser sua posição de stake. Por quê? Porque ele foi para um DEP.
esse DEP aqui, da Caviar Swap. Nesse momento ele não é mais seu. Nesse momento o que você tem? O que você tem é isso aqui, esse LSU-LP. E claro, a equipe da Caviar é uma equipe conhecida, uma equipe que já tá, é uma equipe experiente no sistema da Radix, mas aí você ficou sujeito ao risco do protocolo, o protocolo da Caviar. Se tiver algum problema aqui, você vai perder tudo seu. Então eu não gosto de pegar meus LSUs, que são os stakes líquidos, e usar em um DEP para ganhar 1%. Eu estou usando atualmente na Gable Finance, que está me dando bem mais airdrop. Depois vai ter um vídeo que eu vou calcular quanto deu. Mas eu me recuso a fazer esse processo todo para ganhar 1% extra. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Mas seria bom entender isso, porque muita gente está confundindo o LSU-LP com o LSU e está achando que para poder ganhar dinheiro no stake tem que necessariamente fazer a pool de LSU, porque o cara está chamando a pool de LSU de LSU, e quando alguém fala liquid stake está querendo se referir a Caviar, quando na verdade ao falar liquid stake você deveria se referir a esse aqui nativo, entendeu? Como é que eu apago esse monte de marcação aqui? Apagar todas as anotações, entendeu? Então, resumindo, Radix, sua Radix, normal. Você vai lá, faz o stake na rede Radix, que nativamente te fornece LSU. Beleza, isso aqui é seu. Esse LSU está na sua carteira e representa a sua posição de stake. Você faz o que você quiser com ele. Existem esses. Isso é o que chamamos de liquid stake da Radix. Rende 8% e você pode usar em vários DEPs. Um desses DEPs é a Caviar, que vai gerar uma pool de LSU chamada LSU-LP. Então você vai trocar sua Radix por LSU, que vai trocar por LSU-LP. Nessa segunda parte do processo aqui, né, na terceira parte do processo, na verdade, você vai aumentar o seu APR de 8% para 9%, e, na minha humilde opinião, não compensa. Eu uso o serviço de unstake instantâneo, que depende desse sistema. Porém, eu acho interessante usar o serviço, porém não acho interessante fornecer liquidez para esse serviço, pelo menos não com um APR baixo desse. Opinião pessoal minha. Então vamos seguir aqui para a prática. Eu vou fazer um pouquinho, só para vocês poderem compreender. Apagar as anotações do slide. Aqui, vamos lá para o navegador Brave. Então, beleza, pessoal. A gente vai aqui, então aqui no site da Caviar 9, a gente vai dar Launch App. Ele vai entrar no site da Caviar. E a gente vai conectar a nossa carteira. Bom, pessoal, estamos aqui já com a carteira conectada. Ele entra aqui já na página de trade da Caviar. Só para mostrar aqui para vocês no meu celular o stake líquido. Em qual fase nós estamos aqui, ó? Aqui eu já consigo, aqui eu já tô no meu LSU, né? Como eu mostrei lá naquela imagem. Eu tenho aqui dois LSUs, um no node da Delphi Node e um no node da Radix Charts. Ou seja, aqui no PowerPoint eu estaria nessa segunda parte aqui. Eu já peguei a minha Radix, já coloquei em stake e tenho aqui o LSU. Então nós estamos aqui com o nosso LSU, com o nosso liquid stake. E agora o que eu vou fazer é pegar o meu stake líquido e usar no DEP, que é para isso que um stake líquido serve. Então a gente vem aqui na Caviar, nesse aqui da Caviar, né? Se você vier aqui em Validators, não, desculpa, você vier aqui em Earn, né, que é ganho, você tem essas opções aqui, né? Atualmente tem a LSU Pool e a Shape Liquidity, né, liquidez concentrada. Vamos na LSU Pool, que é o que a gente vai usar esse LSU. Entramos aqui na pool de LSU. O que nós temos aqui? Ele está dizendo o APY atualmente de fazer esse stake. Olha aqui, o APY já baixou. Lá no meu slide está 9, está 8,64%. Por isso que eu falei que não vale muito a pena. O que a gente vai poder fazer? Adicionar liquidez. Ele tem aqui um gráfico que mostra a evolução do LSU com o tempo, né? Não, desculpa, o TVL com o tempo. Pode mudar aqui para preço, para ver como é que cresce. Ó. O LSU ele vai crescendo sempre quase constante, porque ele cresce de acordo com o stake da Radix, que apesar de cair, né, ele vai caindo devagar. Agora está parecendo uma linha reta, mas no futuro ele vai fazer uma parábola, né? Quando você esticar isso aqui muito tempo, ele vai fazer uma parábola que vai diminuindo ao pouco, né? Ele vai fazendo uma curvinha, em vez de uma linha assim, ele vai fazendo uma curvinha assim. Beleza.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Adicionar liquidez, ou seja, adicionar o nosso stake líquido, o nosso LSU, na pool de LSU, aqui ó, nessa LSU pool para receber o LSU LP. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui e vou escolher o meu. Eu tenho esses dois aqui, eu tenho do Delphi Node, eu tenho do Radix Charts. Como eu não gosto de ter menos que 1000 em cada, eu vou pegar um pouquinho da Delphi Bets aqui, da Delphi Node, só a título de exemplo. Vou botar aqui 40. Oh, meu Deus, não é aqui que bota 40. Eu clico aqui em Delphi Node. E digito aqui 40. Enquanto a transação estiver indo, eu vou dar uma outra explicação sobre um outro problema desse sistema. Vamos lá, deixa eu mostrar a carteira aqui. Digitei 40. Então agora eu vou enviar 40 LSUs, 40 desse meu stake líquido aqui, para a LSU pool. Ou seja, eu vou abrir mão de 40 LSU, 40 stake líquidos, para ter 40 LSU LP. Na verdade, eu não sei se exatamente 40, porque os valores variam. Para ter 40 LSU LP, ou seja, 40 tokens representativos de uma pool de LP. 40 unidades de pool de LP. Então eu vou aqui e vou clicar em adicionar liquidez. Ele vai mandar a transação para minha carteira. E enquanto a transação carrega, pessoal, eu vou explicar uma coisa para vocês. Existe um pequeno problema aí que não ficou muito claro, pessoal. Quando você tira o seu LSU da carteira, né, o seu stake líquido da sua carteira e manda para um DEP, você perde qualquer tipo de airdrop envolvendo nele. Por quê? Ele não está na sua carteira. Quando o time for fazer um airdrop, ele não vai aparecer mais para você. Entendeu o que eu quero dizer? Ele não vai aparecer para o time, porque o LSU não está na sua carteira. O seu LSU está no DEP da Caviar. Então, quando a Delphi Bets, por exemplo, for fazer um airdrop, ela não vai mandar para sua carteira. Ela vai mandar para a Caviar, ela vai mandar para o DEP da Caviar. Então, quando você for fazer isso, para ganhar esse 1% a mais, você tem que ver se você não vai perder algum airdrop de algum projeto. Porque se você perder o airdrop, às vezes não compensa esse sistema aqui, entendeu? Então, ó, pessoal, o que a gente tem aqui na transação? 40 Liquid Stake Units, 40 unidades de stake líquido, 40 LSU, entrando aqui no DEP da Caviar, que vai me gerar 39,95 LSU LP. Porque como o LSU LP rende mais, ele está valendo agora 39 LSU LP, valem o equivalente a 40 LSU. E conforme o tempo for passando, ele vai ganhando mais valor. Então, quando você retirar da liquidez, você vai ter ganho um pouquinho a mais de stakes líquidos, de LSUs. Então, a gente vai aprovar aqui a transação. E beleza. Transação aprovada. Agora, ó, pessoal, olha o que apareceu aqui. Que eu tenho a minha posição, minha liquidez, 39,95 LSUs LPs. E aí ele fala que mais ou menos o tempo para quanto vale isso na minha posição, 40,44 XRD, se eu retirar da liquidez e aguardar o prazo de 7 dias, né? Vai ser equivalente a isso. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente tem aqui. O Radix, que vira stake líquido, LSU, e um LSU que entra em um DEP, pode ser qualquer DEP, pode ser o exemplo lá da Gable Finance, que eu falei no outro vídeo, pode ser esse exemplo da Caviar. E aí aqui na Caviar, eles chamam de pool de LSU, por isso a confusão com o nome. A pool de LSU é uma coisa e o LSU é outra coisa. E a pool de LSU te gera esse token aqui chamado LSU LP, que não é o stake líquido nativo da rede. Depois você pode vir aqui em remover liquidez e aqui você vai colocar as suas LSU pools, aqui eu tenho 39, e vai sair de volta para a sua posição. Tem um detalhe, tá? Quando você coloca essa liquidez, ele gera um token único, né? O LSU-LP. Esse LSU-LP ele não é referente a uma
pool específica e não é referente a Delphi Node, ao Eft Node, ou ao Emoglo, por exemplo. Então, quando você for sair dele aqui, ó, LSU Pool, você pode receber outros tipos de pools, ó. Você pode clicar e escolher qual que eu quero receber. Eu posso receber em qualquer uma que esteja disponível aqui. Vocês não vão encontrar aqui nodes como, por exemplo, o EFT. Por quê? Porque o EFT tem 100% de taxa. E como eu expliquei, você abre mão do seu airdrop aqui. Então não faz sentido você botar um token um LSU da UEFT aqui. Porque o LSU da UEFT, ele basicamente tudo que você recebe é airdrop, porque ele tem 100% de taxa. E então você simplesmente estaria fazendo uma burrice e perdendo seu dinheiro. Para evitar burrices dessa forma, e também porque a Caviar não tem interesse em roubar nada de ninguém, simplesmente não tem nodes com 100% de taxa aqui, porque você estaria apenas perdendo dinheiro. Beleza? Então aqui ó, eu poderia botar e remover da liquidez. Quando eu remover da liquidez, eu vou entregar o meu LSU LP para o protocolo da Caviar e receber de volta meus LSUs. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro essa parte de LSU. A parte aqui na Caviar é muito simples, é igual troca, é igual stake de qualquer coisa, só que você está fazendo um stake de uma unidade líquida, ou seja, é um stake de um stake líquido, é um duplo stake, não é um stake de um token. Então, por favor, não confundam LSU com LSU LP e não achem que LSU é uma coisa, stake líquido é outra, porque LSU e stake líquido são a mesma coisa e ambos são nativos da rede Radix. Então, muito obrigado. Não esqueça seu like e seu comentário. Espero que esse vídeo tenha ficado mais claro. Eu sei que eu repeti várias vezes a mesma explicação, mas é para ver se ficava claro, que é para você entender o risco de fazer isso aqui, entender o retorno de fazer isso aqui, entender por que fazer isso aqui, ou por que deixar parado na carteira. Porque algumas pessoas estão achando que para você ter o stake líquido, você era obrigado a fazer essa pool na Caviar. Não, não precisa. Isso é um passo extra para uma monetização extra. O stake líquido da rede Radix é nativo, pessoal, porque a Radix é foda. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Abraço e até a próxima. Valeu!